Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha pesquisa. Eu sou a Joyce Cassimiro do canal Mas Você Só Estuda e eu sou aluna do doutorado em Matemática Pura no IMEC Unicamp. E o vídeo de hoje é só para mostrar para vocês um pouquinho do que eu estou estudando atualmente. A apresentação de hoje é de um trabalho que eu estou fazendo junto com os professores Douglas Novaes e o meu orientador Ricardo Miranda Martins, e é sobre o índice para campos de Filipov. Então aqui tem só um sumário para a gente entender mais ou menos o que eu vou mostrar hoje, né? E eu vou seguir essa ordem aqui. Primeiro a gente vai falar sobre o índice em campos vetoriais suaves, que é o que já tem por aí. E aí depois a gente vai falar sobre o índice de campos de Filipov. E tendo esse índice de campos de Filipov, eu vou mostrar aqui o índice de singularidades genéricas e de singularidades de codimensão 1. Então, só lembrando, como que é calculado o índice de campos vetoriais suaves? A gente tem um campo, e aí aqui, nesse caso, a gente tem aqui uma singularidade, né? Aqui no meio. E aí a gente faz uma curva fechada em torno dele, que eu escolhi a bola, porque é assim que a gente vai definir no caso do descontínuo. Então, a gente pega uma curva simples em torno dessa singularidade, e aí a gente começa a analisar o que acontece, qual é a variação de ângulo que a gente tem quando a gente avalia o campo em cada ponto em cima dessa curva suave e simples aqui. Se a gente fizer uma lupa em torno aqui do vetor, né, para cada ponto, que é essa lupinha amarela, e for olhando como que esse vetor se comporta, a gente consegue contar quantas voltas esse vetor está dando. E esse número de voltas que o vetor dá em torno de si mesmo, né, quando a gente percorre o campo, é o índice da singularidade. Então, eu vou animar isso daqui só para ficar claro o que eu estou falando. Então, vamos fazer essa análise aqui. Do lado esquerdo, o nosso vetor está se movendo, acompanhando o campo. E aqui do lado direito, a gente tem a nossa lupa. E ali a gente já tem meia volta, feita no sentido horário. Quando a gente terminar de percorrer essa curva fechada simples, né, esse círculo, a gente vê que o nosso vetor deu uma volta completa. Porém, essa volta foi dada no sentido horário. Então, aqui a gente vai falar que o índice dessa singularidade é menos 1, porque foi dada uma volta completa, mas no sentido horário. A gente adota aqui o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo. Aqui a gente tem um outro exemplo, então a análise é a mesma. E note que a nossa volta começou, né, no sentido horário. Aí tudo que foi feito foi desfeito, então por enquanto a gente não tem nenhuma contribuição. Aí ele continua dando uma volta no sentido anti-horário, só que agora ele vai desfazer essa meia volta de novo. Então tudo que ele fez, ele desfez, portanto nesse caso aqui essa singularidade tem índice igual a 0. E por fim, esse aqui é o último exemplo, eu tenho aqui a singularidade, ali a volta está sendo feita no sentido anti-horário. E a gente vai ver que aqui vai completar a volta toda, e então a gente vai ter uma volta, só que essa uma volta foi feita no sentido anti-horário, que é o nosso sentido positivo. Então, o índice aqui vai ser igual a 1. Beleza, então geometricamente a gente já viu como está sendo feito esse cálculo, mas como que a gente faz a continha, né? Então, dado um campo suave, a gente tem que o índice é calculado dessa maneira aqui. O índice sobre uma curva fechada simples, em cima de um campo A, é dado por 1 sobre 2π, vezes essa integral aqui, onde esse carinha aqui é uma unforma, que é dada por essa expressão. Esse 1 sobre 2π, ele está aqui para dar um número de voltas, porque essa integral aqui, ela me dá um ângulo, e quando eu divido por 2π, eu vou ter exatamente o número de voltas. Então, isso é o que a gente define como sendo o índice de uma curva. E como que a gente faz para calcular o índice da singularidade? É o que a gente viu nos vídeos anteriores, que é só pegar uma curva que contém só uma singularidade lá dentro. Então, sempre que tem uma singularidade, escolhe uma curva fechada simples em volta dela e faz essa continha aqui. Beleza, então pegando isso aqui, a gente tem já um norte, digamos assim, para tentar definir como vai ser o índice de um campo de Filipov, que é um campo descontínuo. Então aqui o nosso contexto é o seguinte, a gente vai ter M, uma variedade riemanniana compacta, e N vai ser a minha variedade de descontinuidade aqui no M.
O campo de Filipov aqui eu vou denotar por Z, e F+ é o campo acima da descontinuidade, F- o campo abaixo da descontinuidade. E agora eu vou tentar fazer a mesma coisa que a gente faz lá no caso suave e ver o que acontece se eu tentar analisar o índice de uma singularidade no campo de Filipov. Note aqui que essa aqui seria o meu N, né? A minha descontinuidade. Aqui para cima é o meu F+, ou seja, esse campo aqui, né? E aqui embaixo tem um outro campo definido, o meu F-. Então, se eu pegar e fizer uma lupinha aqui em torno de um vetor e analisar como que esses vetores estão se movimentando aqui em cima dessa curva, note o que vai acontecer. A gente começa vendo a variação, aí beleza, tá? O campo de cima é um campo suave, então tudo bem ali, o vetor está se comportando bem do lado direito. Só que assim que a gente passou em cima da descontinuidade, deu um gap ali, né? Ele abruptamente mudou de posição. Aí ele continua seguindo um campo suave, só que na hora que for fechar o círculo, ele vai fechar essa volta. Então, ali a gente deu uma volta completa no sentido horário. Mas não foi uma volta completa, assim, propriamente dita, porque ele saiu dessa posição aqui e abruptamente foi para essa, depois ele saiu dessa posição aqui e abruptamente foi para essa. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai considerar a variação do ângulo do vetor do campo de cima, vai somar com a variação do campo de baixo, só que a gente também vai considerar essas variações abruptas, que teve aqui quando a gente chegou na descontinuidade. E essas variações de ângulo abrupta a gente vai chamar de jump. E como que a gente vai calcular isso? Então, aqui a gente vai definir o índice sobre uma bola, que nem no contínuo a gente define um índice sobre uma curva. O índice da bola vai ser 1 sobre 2π, que multiplica o jump mais a variação angular do campo de cima mais a variação angular do campo de baixo. E esse ômega aqui é aquela forma que a gente viu lá no caso contínuo. E o J, ele é definido por essa expressão, onde esse H aqui é isso daqui. Aqui a gente tem só um detalhe, que é esse determinante. E esse determinante aqui, ele dá a tangente do ângulo. Quando esse determinante for zero, isso aqui não está definido, correto? Então, aí nesse caso, o jump vai ser zero. Por quê? A gente tem duas possibilidades para a tangente ser zero. Quando o ângulo entre os vetores é zero, e aí não tem nenhuma variação abrupta, né? Porque o campo de cima parou numa posição, por exemplo, essa. E aí o campo de baixo começou nessa posição. Então, não teve variação abrupta e faz todo sentido o jump ser zero. E a outra opção é quando os vetores fazem 180 graus, então eles estão apontando em direções opostas. Só que nesse caso, a gente vai ter uma singularidade ali. E o jump só está definido se a minha bola não passa sobre nenhuma singularidade. Então, esse caso aqui está sendo descartado, porque a bola não pode estar passando em cima de nenhuma singularidade. Assim como também é definido no caso suave. E aí, o índice de um ponto de uma singularidade nada mais é do que o índice de uma bola que contém apenas aquela singularidade. Então, a singularidade tem que estar isolada por aquela bola. E aí é só fazer aquele cálculo anterior para descobrir qual é o índice da singularidade. Agora eu vou passar um exemplo aqui de um campo descontínuo em que o nosso pseudoequilíbrio é uma célula. E aqui acontece uma coisa interessante, porque se a gente pega a nossa fórmula anterior e calcula o índice para esse campo aqui, para o pseudoequilíbrio que aparece nesse campo, o índice dá -1, fazendo as contas. E quando a gente regulariza esse campo aqui, o que aparece na regularização é uma célula, e o índice das células em casos suaves também é -1. Aqui é só o campo vetorial, né, do exemplo. Aqui é o regularizado, que aparece a célula. Então, olha que legal. Aqui a gente tem que o índice da nossa singularidade para esse campo é -1, e quando a gente regulariza esse campo, a gente tem que aparece uma célula, e no caso suave, o índice da célula também é -1. Então, daí a gente tirou o seguinte resultado. Se a gente pega um campo não suave, definido na variedade M, e se Zy é a regularização desse campo para y suficientemente pequeno,
E a gente pega uma bola aqui, né, de raio R. Então, o índice dessa bola sobre o campo descontínuo, ele vai coincidir com o índice sobre a mesma bola no campo regularizado. E aí, a ideia de demonstração aqui é fazer o seguinte, a gente começa aqui com o nosso campo descontínuo. E a gente escolhe essa bola. A bola está fixa, certo? A gente não pode mexer ela. O que a gente vai fazer é regularizar esse campo aqui. E quando a gente regularizar, a gente cria essa faixa aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer é calcular o limite quando o epsilon for para zero, porque aqui o que manda no tamaminho dessa faixa é o epsilon. E se a gente faz o epsilon para zero, a gente está colapsando essa faixa para voltar para esse daqui. Para quem nunca viu regularização, a regularização nada mais é do que uma família de campos suaves que aproxima esse campo descontínuo. Então, quando a gente faz esse epsilon para zero, esse campo aqui tende para esse campo. Então, a ideia de demonstração é essa, eu não vou entrar em detalhes aqui, então, bem grosseiramente, é isso que a gente faz nessa demonstração. Agora, o que eu vou apresentar é um lema que é muito importante na hora da gente demonstrar o teorema de Poincaré, que é o resultado mais importante que a gente tem aqui nesse trabalho. O que esse lema está falando é o seguinte, se a gente tem um P na região de descontinuidade e a gente pega uma bola isolando esse ponto, né, tem que ser um ponto isolado, de degenerescência finita, existe uma perturbação do campo, de modo que a regularização dessa perturbação, ela só vai ter uma quantidade finita de singularidades e essas singularidades vão ser genéricas. E, mais do que isso, o índice desse ponto no campo descontínuo vai ser igual à soma dos índices dos pontos da regularização da perturbação. Tá, a ideia aqui é a seguinte, a gente tem aqui então o nosso campo descontínuo e a nossa bolinha isolando o ponto. Quando a gente perturbar, existe, né, essa perturbação, em que esse ponto aqui, ele vai dar origem a outros pontos, que são esses aqui, que eu estou chamando de ômega 1, ômega 2 e ômega 3, que estão dentro dessa mesma bola, só que aqui a gente está no campo perturbado. E se a gente regularizar esse campo, como essas singularidades aqui são todas genéricas, a gente consegue controlar o que vai aparecer no campo regularizado. Então, cada singularidade aqui, por ser genérica, pode dar origem a, no máximo, mais uma singularidade. Ou pode ser que alguma dessas aqui deixe de existir, que foi o caso que eu tentei ilustrar aqui, né? Claro, poderia ter 3 pontos aqui ou poderia ter menos. Poderia até não ter nenhum caso todas essas aqui sumissem. Então, para demonstrar esse resultado, o que a gente vai ter é que o índice desse ponto no campo descontínuo, ele é igual ao índice da bola, porque é assim que ele foi definido. E o índice da bola no campo contínuo, ele coincide com o índice da bola do regularizado, que foi a proposição que a gente viu anteriormente. Só que agora que a gente está no regularizado, isso aqui a gente está no caso suave, e a gente sabe que o índice ele é invariante a pequenas perturbações. Então, o índice da bola para uma pequena perturbação é igual ao índice aqui do sem estar perturbado. E, no caso contínuo, ainda vale que o índice de um campo numa bola é igual ao índice da soma de todos os pontos que estão lá dentro. Então, a gente pode pegar uma bola grande com várias singularidades dentro, ou a gente pode olhar isoladamente cada ponto. E aí, aqui a gente obtém a soma. Então, a ideia de demonstração aqui é essa. E aí, finalmente, o resultado principal, que é o teorema de Poincaré-Hopf, que fala, né, no caso suave, que a soma dos índices sobre uma variedade, ela coincide com a característica de Euler. Agora aqui, a gente está com o mesmo teorema, só que considerando aqui que o campo pode ser de Filipov, não precisa mais ser o campo suave, não apenas, né, o campo suave. Aqui só a gente tem a exigência também de que os nossos pontos de tangência, né, as nossas singularidades, elas têm degenerescência finita. Então a gente não pode ter um contato assim muito grande na nossa tangência, porque daqui pode aparecer infinitos pontos e aí a gente não consegue controlar essa soma aqui. E aí então o resultado aqui é análogo, só que agora utilizando que esse campo aqui é um campo descontínuo. Só por alto, a ideia de demonstração aqui consiste em conseguir uma perturbação para esse campo, uma perturbação boa, tal que a gente consiga utilizar
o resultado de que o índice do campo descontínuo coincide com o índice do campo regularizado e utilizar o lema anterior, que existe ali uma perturbação em que a gente consegue controlar quantos pontos aparecem. Então, o que a gente faz para demonstrar o resultado é, já que nessa parte aqui o nosso campo é suave e nessa parte aqui também, a gente consegue somar os índices dos pontos que aparecerem nessas regiões. E aí o nosso problema é conseguir essa perturbação de forma que ela converse bem entre esse campo e o que tem aqui na descontinuidade. Então aqui a gente usa o lema de Urysohn, porque por hipótese, né, que eu mostrei lá no começo, a nossa variedade ela é uma variedade riemanniana compacta. Então a gente consegue uma função, né, que faz uma transição boa. Ou seja, a gente pega aqui, para cada singularidade que tiver aqui na nossa descontinuidade, uma vizinhança, B, tal que o fecho de B está dentro dessa vizinhança V, e a gente vai ter funções que são 1 aqui dentro e 0 aqui fora, e que elas se transformam, né, de 1 para 0 de maneira suave, aqui, de forma contínua. E aí, utilizando essas funçõezinhas definidas aqui em cada vizinhança, para cada ponto que aparecer, a gente consegue definir o nosso campo, né, a nossa perturbação do campo Z, tal que quando a gente regularizar ele, a gente vai recair no teorema de Poincaré-Hopf para o caso suave. E aí, utilizando esse teorema, a gente vai mostrar a soma dos índices dos pontos de Z coincide com a soma dos índices dos pontos da perturbação regularizada, que é um campo suave, e, portanto, isso dá a característica de Euler de M. E é dessa forma que a gente consegue resgatar o resultado, né? Mostrar que ele é verdadeiro também aqui no caso descontínuo. Então, agora falando dos índices das singularidades genéricas, a gente tem que, assim como no caso suave, em que o nó tem índice 1, a célula tem índice menos 1, aqui também vale isso. Então, os nossos pseudo-equilíbrios, eles têm índice 1 se for um nó e menos 1 se for uma célula. E para uma questão de tempo, eu vou falar apenas das dobras-dobras, que são as singularidades de codimensão 1, porque a ideia para equilíbrios de fronteira é parecida. Então, aqui, o que a gente tem é que quando a gente tiver dobra-dobra, a gente vai definir o K como sendo essa expressão aqui, e quando essas coisinhas aqui acontecerem, a gente vai ter índice 0, aqui índice 1 e aqui índice menos 1. Tá, aqui é muita informação, né, para só ler assim e entender, mas o que vai acontecer aqui é que a gente vai pegar a dobra-dobra, a gente vai desdobrar essa dobra-dobra, ou seja, perturbar o nosso campo, e depois, utilizando aquele resultado de que a regularização coincide com o índice do descontínuo, a gente vai ver que depois de perturbar essas dobras-dobras, e note que tem várias dobras-dobras, então cada uma aqui tem um comportamento diferente, vai ter algumas que não vai aparecer nenhuma singularidade, portanto o índice vai ser 0. Vai ter outras, que são essas aqui, que quando a gente fizer essa perturbação, o regularizado aparece um nó, portanto o índice vai ser 1. E vai ter essas aqui, em que o que aparece depois é uma célula, portanto o índice vai ser menos 1. E só para ilustrar, aqui tem as possibilidades de dobra-dobra. A gente precisa de algumas informações, porque a gente vai escrever aqui o nosso campo que possui a dobra-dobra dessa maneira. Então, a gente tem aqui delta e A acompanhando um X, e aqui delta menos, né? Mesma coisa, e aqui é a perturbação. E aí, os campos não perturbados, né? Onde aquele lambda é 0, a gente consegue todas essas configurações para dobra-dobra. E o que acontece aqui é que, por exemplo, nessa linha, todo mundo aqui é costura. Quando a gente desdobra essa primeira linha inteira, o que vai aparecer no meio vai ser escape. E aí, nesse caso do escape, aqui não vai aparecer singularidade, aqui também não. Então, esse aparece e esse aparece. E aí, a gente tem que ver qual o tipo de singularidade que aparece aqui. Aí, sendo um nó, o índice é 1, sendo célula, o índice é menos 1. E a gente faz essa análise com todas aquelas linhas. Note que aqui eu já deixei algumas informações importantes, que é quando o produto dos As é positivo. Aí aqui no desdobramento aparece escape.
Só que aí esses dois casos do meio, que é quando o produto dos deltas é menos 1, não aparece nenhuma singularidade. Então, o índice é zero, e já nesses aqui, aparece singularidade. Então, é daqui que saem aquelas condições que tem lá no enunciado do teorema. Pessoal, é isso. Eu sei que é muita informação para pouco tempo, mas espero que vocês tenham gostado. Estou disponível aqui para tirar as dúvidas.